A graça e a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo. Este é o canal Hildo Pulcini. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, aperte o sininho para que você possa receber as outras notificações. Estamos iniciando a leitura do livro de Ruth, de David Atkinson. Parte 1. As lágrimas. Capítulo 1, versículo 1 ao 7. Partindo. Preocupação com as coisas comuns. Nos dias em que julgavam os juízes um homem. Em um mundo dominado, se acreditamos nos meios de comunicação, pela crise e pelos desafios, no qual cada pequeno acontecimento pode ser transformado em manchete, contanto que haja nela uma história interessante, e até mesmo em que uma igreja, onde o incomum e espetacular costuma ser recebido por certas pessoas como mais autêntico que a monotonia e a rotina, é um alívio abrir o livro de Ruth. Já descrevemos a agradável simplicidade de seus assuntos, a vida do interior, suas alegrias e tristezas, suas virtudes agradáveis e, especialmente, sua concentração nos personagens à volta dos quais se tece a história. Isso se destaca mais ainda pelo contraste com o livro dos Juízes, com o qual as palavras iniciais estabelecem uma ligação. O livro de Juízes termina com uma referência ao caos social e à miséria pessoal resultantes da falta de autoridade justa entre o povo. Naqueles dias, não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. O livro de Juízes foi pintado numa tela grande, embora apareçam no livro personagens individuais, sempre surgem no contexto da guerra civil, das convulsões nacionais, dos assuntos internacionais. Mas o livro de Ruth, embora não fique totalmente esquecido do significado nacional e até mesmo global dos seus personagens, trata de um homem, sua família e seu destino. Lembra-nos de que o Deus das nações também está interessado nas coisas comuns relacionadas a um homem. Nosso Senhor, que nos ensinou a orar ao nosso Pai que está no céu e a elevar nossos corações e mentes para a visão global da vinda do seu reino, pois seu é o reino e a glória para todo sempre. Também nos ensinou a orar pelo pão nosso de cada dia. Deus, que sabe quando um pardal cai ao chão e que nota quando oferecemos um copo de água fresca a quem precisa dele. Também se interessa pelas coisas comuns, como Helmut Tillich o destaca. Diga-me, até que ponto você considera Deus sublime, e eu lhe direi quão pouco ele significa para você. Este pode ser um axioma teológico. O Deus sublime foi arrancado de minha vida particular. Se Deus não tem significado para as minúsculas peças do mosaico de minha vidinha particular e para as coisas que são do meu interesse, então ele não tem significado algum para mim. O interesse de Deus no destino de um homem nos dias em que julgavam os juízes deveria nos lembrar que até mesmo as nossas coisas mais comuns são significantes para Deus e se encaixam no seu cuidado todo-poderoso. A fome. 1:1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Mudar de residência não é uma tarefa que a maioria das pessoas assume com leviandade. É uma coisa dispendiosa e inquietante. Implica arrancar raízes e deixar amigos e vizinhos. Geralmente leva a procurar uma nova casa, estabelecer uma nova vizinhança,
conhecer outras pessoas. Para uma família, é um verdadeiro terremoto. Embora Elimeleque certamente não tivesse a mesma quantidade de utensílios domésticos para transportar que um chefe de família moderno, não foi uma decisão menos importante para ele. Ele resolveu sair de Belém por causa de uma fome. Belém de Judá era uma cidade cerca de 8 quilômetros ao sul da atual Jerusalém. Seu nome significa Casa do Pão, nome que aponta para a incomum fertilidade daquela região para o plantio de cereais, como o esclarece o capítulo 2 do livro de Ruth. Também destaca que a fome era fora do comum. Alguns comentaristas creem que a fome local na região de Belém aparentemente não havia tal dificuldade cerca de 80 quilômetros a sudeste, em Moabe, do outro lado do atual Mar Morto. Devia-se em parte às pilhagens associadas com o período caótico dos juízes. A invasão midianita no período de Gideão, por exemplo, destruiu a lavoura e o gado. Por causa da fome, Elimeleque decidiu que ele e sua família iriam morar durante algum tempo como estrangeiros residentes, peregrinos, na terra de Moabe. Não temos certeza de que o induziu a partir. Embora a religião cananeia procurasse controlar o processo da natureza com os seus níveis da fertilidade, o povo de Javé fora ensinado a confiar nele conquanto a prosperidade da terra. Será que a fome, na mente de Elimeleque, era um sinal do descontentamento divino? Não sabemos. Sabemos que outros belemitas permaneceram na terra à espera final da fome. E, ao que parece, passaram muito melhor do que Elimeleque. Versículo 6. À luz dos acontecimentos subsequentes, fiquemos imaginando se o autor não pretende nos levar a pensar que Elimeleque não foi sábio na sua atitude. Certamente, a viagem não alcançou o seu objetivo, escapar da morte. Todos os 3 homens da família morreram em Moabe. Além disso, com a mudança morreram numa terra estranha, deixando Noemi, a viúva, muito mais desolada do que se tivesse permanecido na companhia dos seus acontecimentos, mas seus conhecidos. Ali, com tantos lugares, por que ir a Moabe? Localizada no planalto ao leste do Mar Morto, Moabe era povoada pelos descendentes de Ló. Embora não tivessem sido atacados pelos israelitas em seu retorno à terra prometida depois do êxodo, apesar de sua falta de amabilidade, características, os moabitas não deveriam ser admitidos na congregação de Israel. Por quê? Eles eram adoradores de Camus, um deus ao qual aparentemente se faziam sacrifícios humanos. Os moabitas eram às vezes chamados de povo de Camus. Além disso, durante o primeiro período de juízes, Eglon, rei de Moabe, invadiu a terra dos israelitas e manteve o povo de Israel na escravidão durante 18 anos. Portanto, era um lugar muito estranho para um crente em Javé, habitante de Belém, escolher para morar. Por que não foram para algum lugar onde se adorava Javé? Será que era falta de confiança na providência de Deus? Embora elogiando o pretenso desejo de Elimeleque de cuidar de sua família durante a fome, Matthew Henry pergunta como se poderia justificar a mudança a Moabe, aborrecer-nos com o lugar no qual Deus nos coloca e abandoná-lo na primeira oportunidade. Logo, que nos deparamos com algum desconforto ou alguma inconveniência, é evidente de um espírito descontente, desconfiado e instável. Não temos dados suficientes para saber se a atitude de Elimeleque justifica o comentário de Matthew Henry.
Porém, mesmo que a atitude de Elimeleque implique falta de fé ou expressão providência da graciosa de Deus, não é limitada pela loucura do homem. A alegria final na família e o propósito de sua história, resultante da entrada de Ruth no cenário, demonstram a rica benignidade da providência de Deus. Ver que tais benefícios foram colhidos como resultados de uma conduta impensada e uma evidência de seu amor. Felizmente, a providência de Deus cobre até os nossos erros. Os nomes 1, 2 ao 5. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilom. Efrateus de Belém de Judá vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilom, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Para o nosso autor, os nomes são significativos. Temos alguns personagens no livro cujos nomes não são mencionados, como o resgatador que aparece em Ruth 4:1. Portanto, devemos presumir que, se o escritor não nos cita o nome, é com algum propósito especial. Na maneira hebraica de pensar, saber o nome de uma pessoa é conhecer o seu caráter, conhecer a pessoa. Quem é a pessoa? Quando Abraão se tornou uma nova pessoa, ele recebeu um novo nome. Quando o nome de uma pessoa é destruído ou retirado, a pessoa é extinguida da memória humana, como se nunca tivesse existido. Era uma coisa terrível ser deixado sem nome, nem descendentes. Portanto, quando Deus diz a seu próprio nome, ele está falando do seu caráter e compartilhando o seu próprio ser com aqueles os quais falou. Javé é o seu nome pessoal, o nome do Deus da aliança. Elimeleque significa meu Deus é rei. Alguns comentaristas, como Henry, que já citamos acima, imaginam que talvez haja alguma censura implícita no fato de citar este nome. Não deveria tal nome expressar dependência e confiança em Deus? Com certeza, deveríamos lembrar que para todo aquele que pode dizer meu Deus é rei, embora não receba uma promessa de uma vida livre de problemas, há sempre a promessa do pão de cada dia e a certeza de que não há necessidade de ficar morbidamente ansioso por causa do amanhã. Parte do significado da fé pode ser expressa declarando que a fé é aquilo que Deus nos dá para nos ajudar a enfrentar as incertezas da vida. Será que Elimeleque vivia de acordo com o seu nome? Noemi significa amável, encantadora, agradável. E o comovente significado deste nome destaca-se mais tarde, quando Noemi volta de Moabe com sua nora Ruth, entristecida pelas experiências amargas que ela cria ter recebido da mão do Senhor. Não me chameis de Noemi. Ela diz aos seus vizinhos: chamei-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. 1:20. Malom e Quilom, os filhos de Noemi, aparentemente tinham antigos nomes cananeus, mas foram aqui mencionados devido ao seu significado dentro do cenário, para que entendamos as lágrimas e o sofrimento do restante de Ruth capítulo 1. Malom parece estar ligado a uma raiz cujo significado é estar enfermo. Quilom significa algo assim como enfraquecer ou definhar, ou até mesmo aniquilação.
Orfa e Ruth. Seus nomes moabitas e seus significados não são muito claros, mas o que está claro é a nacionalidade. Os filhos de Elimeleque casaram-se com adoradoras de Camos, e, embora tal casamento não fosse aparentemente proibido, os moabitas não eram admitidos na congregação para o culto. A família de Isno, o autor, era de Efrateu. Efrata é uma palavra geralmente associada com Belém, mas o seu significado é muito incerto. As passagens onde aparece sugerem que há uma dignidade especial ou alguma importância em se estar ligado a um efrateu. Aqui, provavelmente indica que estamos sendo apresentados a uma família bem estabelecida. Certamente, quando Noemi voltou, não era uma pessoa sem importância, capítulo 1, versículo 19. Talvez, como sugere Leon Morris, sua família pertencesse à aristocracia local, uma família que, quando partiu para Moabe, era conhecida como de pessoas ricas. Ditosa eu parti, 1:21. Mas a riqueza e o prestígio não são garantias de felicidade material ou de ausência de sofrimento. A fome angustiou a família o suficiente para que esta abandonasse o seu lar e partisse para Moabe. Depois, além da perda do conforto físico, da segurança do lar, veio a dor, não de uma morte, mas de 3. Noemi, em quem se concentra este primeiro capítulo de Ruth, ficou sozinha, sem lar, sem marido, sem filhos, sem amigo, sem esperança, sem herança. O que o culto a Javé significa para ela agora? Este é o canal Hildo Pulcinho. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e faça o seu comentário. Estamos concluindo aqui a parte 1 do livro de Ruth, esse livro abençoado. Que Deus te abençoe e fique na paz de Jesus Cristo.